Filipenses capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. O capítulo de encerramento desta carta, há muitas riquezas aqui, por certo, mas por uma questão simples de tempo, eu tentarei, o pastor sempre diz isso, né? Eu tentarei ser breve e me dedicar apenas em 2 versículos, versículos 19 e 20, que diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Apesar de valorizar as abordagens contemporâneas, como pesquisas, cursos e livros sobre plantação de igrejas, não posso deixar de sentir uma profunda admiração ao observar os primórdios de nossas congregações. Reconheço as mudanças sociais e religiosas das últimas décadas que aumentaram nossos desafios, mas também vejo com admiração e abnegação, com profundo respeito, a simplicidade e a dedicação dos pioneiros como Benigno Cavalcante, Benedito Macedo e outros, que iniciaram a obra evangelizadora nesse bairro, em residências, confiando na providência de Deus para os resultados. Gente simples, não tinha curso de plantação de igreja, mas tinha o coração de plantador. Enquanto muitos crentes contemporâneos hesitam e complicam as coisas, aqueles irmãos acreditavam que Deus os havia chamado para semear a palavra, confiando que Ele traria os frutos. Então, com esta confiança, eles abriram suas casas, convidaram os vizinhos e amigos, mas simples, pois assim eles faziam, para ouvir a palavra, confiando na providência de Deus para tocar os corações. Hoje, décadas depois, aqui estamos, fruto desses movimentos benditos de gente simples, com o coração confiante na provisão de Deus. Aqui estamos louvando a Deus pela sua provisão na história da nossa igreja e nos colocamos à disposição para a continuidade do serviço, reconhecendo que é Deus mesmo quem nos capacita. Paulo, na carta aos Filipenses, escrita durante sua prisão em Roma, por volta de 60 a 62 depois de Cristo, mais ou menos, encorajou a comunidade da fé, os nossos irmãos crentes em Filipos, quanto à confiança na suficiência de Cristo Jesus. O tempo todo ele está destacando isso na carta. Destaca também o envolvimento de Deus na obra do Evangelho, da expansão do reino, que seu interesse particular era a obra de Deus. E Deus manifesta o seu interesse e a sua participação na obra, demonstrando o seu cuidado para com o seu povo. A igreja havia compreendido isso também, e demonstra a sua confiança na provisão de Deus e a imersão no trabalho de Deus, enviando ofertas para os missionários, e fez isto com Paulo. Estava preso, e a igreja então se propõe, tão abnegadamente, a levantar uma oferta para ajudar Paulo na prisão. E olhando agora para o encerramento desse lindo testemunho inspirado, carta aos Filipenses, nós meditaremos sobre a provisão que nunca acaba. A provisão que nunca acaba, em primeiro lugar, vem de Deus, com quem podemos ter comunhão pessoal. Diz o verso 19: e o meu Deus. A expressão meu Deus, usada por Paulo,
revela uma relação íntima e pessoal com Deus. Isto evidencia a intimidade, a confiança e dependência de Paulo em seu relacionamento com o Criador, com o Redentor, com o capacitador de sua vida, conferindo-lhe significado, sentido para a vida. Quando Paulo chama Deus de meu Deus, reconhece a singularidade e exclusividade desse vínculo. O Deus que ele serve particularmente é acessível e pessoal, não está distante ou impessoalmente indiferente. Essa relação de Paulo com Deus é dinâmica e ao mesmo tempo íntima, está fundamentada na comunicação, na confiança, no amor. Não se trata apenas de seguir uma tradição, uma proposição teológica, uma corrente teológica, mas se trata de estar envolvido em uma relação viva com um Deus vivo e pessoal. Essa proximidade transforma radicalmente a vida de Paulo, transformou radicalmente a vida dos irmãos em Filipos e transforma radicalmente a nossa vida, influencia nossas perspectivas, nossas atitudes, nossas ações. Paulo não apenas fala sobre Deus, mas fala com Deus, compartilhando suas preocupações, suas alegrias, suas necessidades. Essa intimidade é um sustento, meus irmãos, que o fortalece. Lembremos-nos, ele estava encarcerado por causa do Evangelho, e ele é encorajado por esse relacionamento com Deus. Em meio às dificuldades, Paulo nutria um relacionamento pessoal com Deus. Que testemunho poderoso para aqueles que o cercavam. E o meu Deus. A aplicação disso é que cada crente também recebe a graça de experimentar um relacionamento pessoal com Deus. Eu e você. Ao permitir essa proximidade, Deus demonstra seu envolvimento ativo na vida dos seus seguidores, dos seus discípulos. E Ele faz isto como? Cuidando das nossas necessidades, guiando-nos segundo o seu plano divino, nos incentivando ao cultivo e ao aprofundamento desse relacionamento em nossa vida, por meio da palavra, por meio da oração. A provisão que nunca acaba vem de Deus, com quem podemos ter comunhão pessoal. Mas a provisão que nunca acaba também dá abundantemente. Veja a expressão do versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Veja uma referência à proporcionalidade aqui. Qual é a conformidade do suprimento? Qual é a equivalência aqui? Diz o texto, segundo, vai mostrar a equivalência, a proporcionalidade da entrega de Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo. A proporcionalidade, a referência da entrega de Deus são as riquezas da glória de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo expressa a sua confiança na qualidade do serviço que Deus dá, que Deus entrega, na capacidade da provisão de Deus, enfatizando que é segundo a sua riqueza em glória. Isso está ressaltando não apenas a abundância, mas a qualidade, a natureza transcendente da provisão de Deus. Quando os nossos primeiros pais sucumbiram ao pecado, Deus não os abandonou à deriva da desgraça. Em vez disso, Deus agiu, prometendo que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa ecoa ao longo do Antigo Testamento,
onde Deus reitera seu compromisso em resgatar seu povo do pecado, enviando mensageiros, profetas, para assegurar constantemente que cumpriria sua palavra. E ele faz isso uma e outra vez. Ele redimiria, ele resgataria homens e mulheres da escravidão do pecado. E quando finalmente chega a plenitude do tempo, Deus cumpre a sua promessa enviando o resgatador prometido, Cristo Jesus, que é descrito como aquele que satisfaz eternamente. Em João capítulo 6, 35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, lemos: nele, em Cristo Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. No mundo, meus irmãos, muitas coisas prometem o que desejamos, mas raramente cumprem. Com Deus é diferente. Deus promete e Deus cumpre. E a conformidade do suprimento aponta para o tesouro inestimável e inesgotável. A verdadeira segurança e satisfação de nossa alma vem da fonte da qual esta provisão emana. E só é encontrada, identificada em Cristo Jesus. As riquezas inesgotáveis da glória de Jesus Cristo. Nas Escrituras, especialmente na carta aos Colossenses, Cristo Jesus é retratado como a residência da plenitude de Deus, de onde fluem todas as bênçãos espirituais e materiais, fluem de Cristo. Tudo que nós recebemos flui de Cristo. Isso implica que nossa confiança em Cristo, que ao confiarmos em Cristo, temos acesso não apenas a uma fonte de bênçãos temporais, que passam, o alívio para uma dor de dente, um sossego para uma recuperação, depois de ter sido picado pelo Aedes. Precisamos do Senhor para recuperar as forças diante de um quadro de dengue, da notícia de que eu perdi tudo em casa, que veio a água e levou tudo, e que tenho parentes desaparecidos. A tragédia de uma família que faleceu em um acidente trágico de automóvel. Todas essas situações são possíveis de acontecer para qualquer um de nós. Porém, você está aqui nessa noite, intacto. Deus derramou sua bênção temporal da preservação da sua condição para estar aqui nessa noite. Deus é a fonte, em Cristo Jesus, da preservação das bênçãos temporais sobre você. Entretanto, Cristo não somente é a fonte de bênçãos temporais, mas é a fonte inesgotável de riquezas espirituais, materiais e eternas. Escute o que diz a palavra de Deus, o próprio Deus, usando o seu servo, apóstolo Paulo, que o inspirou para escrever assim, Colossenses capítulo 1, 19: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo assim a paz, por meio do seu sangue derramado na cruz. Sabe o que isso significa? Que ao confiarmos em Cristo Jesus, temos acesso não apenas a uma fonte de bênçãos, que recebemos diariamente, mas uma fonte inesgotável para sempre. Calvino, comentando sobre esta providência de Deus, enfatiza que ela é a prova que nos livra de uma vida desiludida, inconstante. Então suas palavras foram: ora, esse governo que no universo é submetido à providência de Deus é para nós uma doutrina muito necessária,
Porquanto, de outra forma, estaríamos sempre sujeitos às flutuações e vicissitudes deste mundo inconstante. Fecha aspas. A provisão que nunca acaba dá abundantemente, e a proporção aqui é segundo a riqueza da glória de Deus em Cristo Jesus. Cessa isto, é para a eternidade. Mas só recebe estas graças, estas bênçãos oriundas da fonte, quem está na fonte, Jesus Cristo. Se o seu coração está em Jesus Cristo, você é amigo dele, você possui um relacionamento pessoal com ele, pode dizer: meu Deus. Então você desfruta destas bênçãos maravilhosas, aqui e lá, temporais e eternas. Senão, você não tem onde se segurar, em tempo nenhum. Você não pode confiar na sua capacidade física, intelectual, financeira. Você seria um louco se fizesse isso. Portanto, onde está a sua confiança, se não for em Jesus Cristo, a única fonte de bênçãos e suprimento e provisão de Deus para a sua criação? Se você não está nele, você não tem nada. A provisão que nunca acaba, em terceiro lugar, alcança cada parte do todo. Porque o texto diz que o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Cada uma de nossas necessidades. É uma completa abrangência da provisão. Está abrangendo aqui todas as áreas da vida. É uma abrangência suficiente, particular, total, demonstrando o cuidado de Deus para com todos os aspectos de nossa vida, a disposição de Deus em prover para todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais ou materiais. Que maravilha, irmãos! É a consciência clara de que nossa vida descansa nas mãos daquele que conhece tudo sobre nós e está ciente de nossa condição. Samuel, meu filho, eu sei o que você precisa, eu tenho para te dar. E então nos envia essa magnífica mensagem. E sabe o que é maravilhoso diante de tudo isso? É que a minha dor de dente vai ser aliviada. E talvez ela volte depois. A minha tosse, fruto de uma sinusite, vai passar com medicamentos. Mas quem me garante que depois eu não vou pegar outra? Porém, é em Cristo e por meio de Cristo que somos supridos na eternidade. E nunca faltará nada para nós lá. Aqui, o Senhor, nos caminhos misteriosos da sua providência, nos permite transpirar, para a gente lembrar que Ele é a nossa fonte. O Senhor não apenas nos dá o que precisamos, mas nos oferece a plenitude da vida divina. Isso nos desafia a confiar não em nossas próprias capacidades, nos nossos recursos, mas na suficiência infinita de Cristo, encontrando nele a verdadeira paz, alegria e contentamento. George Miller foi um missionário inglês, fundador e administrador de um orfanato em Bristol, na Inglaterra, e viu a mão provedora de Deus milagrosamente suprindo as necessidades do trabalho que realizava, abrigando tantas crianças órfãs, não tendo sequer recurso material para suprir o dia a dia. Ele contava com a misericórdia de Deus enviando a provisão diária. Conta-se que certa ocasião não havia comida para as crianças e George Miller estava orando fervorosamente, pedindo ao Senhor que pudesse atender e aliviar a fome das crianças naquele dia.
Diz que quando ele havia terminado de orar, um padeiro bateu à porta oferecendo pão suficiente para alimentá-las, porque o carro de pão tinha virado na porta do orfanato. O leite estava acabando. Em outra ocasião, um caminhão quebrou em frente ao orfanato, e o caminhão levava o quê? Barris de leite fresco. Essas experiências e outras mais demonstram como Deus cuida e provê graciosamente. O texto diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo, há de suprir tudo aquilo que vocês precisam. Em outra tradução nós encontramos: cada uma de vossas necessidades. Meus irmãos amados, essa promessa oferece conforto e segurança a todos os crentes e nos incentiva a confiar na fidelidade de Deus, na suficiência de Deus, do Senhor, para assistir-nos em todas as circunstâncias. A provisão que nunca acaba alcança cada parte do todo, e a provisão que nunca acaba alimenta a comunhão da família da fé. Porque o texto diz, versículo 20: ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Ora, a nosso Deus e Pai. Quando Paulo diz isto, a nosso Deus e Pai, sabe o que ele está destacando aqui? Lembra da primeira expressão do versículo 19, quando ele diz meu Deus, está destacando sua íntima relação com Deus. Agora ele inclui mais gente nessa íntima relação com Deus, ao dizer ao nosso. Ele está se dirigindo à igreja, ao nosso Deus e Pai. Está usando esse termo possessivo no plural, para afirmar que todos os que amam a Cristo desfrutam de relacionamento com Deus e devem, portanto, amá-lo e servi-lo. Paulo está destacando a relação familiar, da família da fé. Somos uma família na qual todos se relacionam com Deus, desenvolvem com Deus um profundo relacionamento, por isso o chamam de Pai. Ora, a nosso Deus e Pai. Que possamos valorizar esta bendita comunhão que temos, irmãos, uns com os outros em Cristo Jesus, com Deus, como família de Deus, uns com os outros. A provisão que nunca acaba alimenta a comunhão da família da fé, e a provisão que nunca acaba nos conduz à adoração. O texto termina dizendo: seja a glória pelos séculos dos séculos. Paulo termina a carta nesta sessão, antes de saudar os irmãos, nos versos 21 a 23, com essa doxologia, adorando ao Senhor. Viver em adoração àquele que é digno, glorificando-o pelos séculos dos séculos, é o propósito final das providências de Deus. Eu vou repetir isso de outro modo. Todas as provisões que Deus nos confere, todas as necessidades que Deus nos atende, nos cobre, têm uma finalidade: conduzir-nos à adoração do seu nome. O propósito é adorador. A vida consiste em adorar a Deus. A natureza glorifica a Deus, fazendo aquilo para o qual foi criada. Adorar a Deus é o sentido da nossa vida. Para que eu vivo? Para adorar a Deus. Ele é o meu Deus, meu Senhor. Paulo termina dizendo que Deus é glorificado eternamente, pelos séculos dos séculos, porque Deus é verdade. Reconhecer e viver a verdade é agradável a Deus. Vivemos na verdade porque isto agrada a Deus. Adorá-lo é, portanto, agradá-lo. Eu reconheço que a rebelião humana perturbou a harmonia do jardim, confundiu tudo. Após a queda, Adão e Eva experimentaram a alienação de Deus, uns dos outros, da criação, de si mesmos. Mais profundamente sentiram vergonha diante de Deus.
Porém, o Messias prometido, o libertador, veio para restaurar nossa comunhão perdida com Deus e para restaurar a humanidade distorcida, nos reinstalando no lugar para o qual fomos criados, no Éden da adoração a Deus. O escritor chamado Edward Welsh sabiamente colocou do seguinte modo: eis aqui a verdadeira humanidade em exposição. O Senhor abençoa seu povo, em contrapartida, o povo o bendiz ou o adora. Portanto, a adoração é a humanidade em sua forma mais digna e bela. Que cirúrgico isto. A adoração a Deus é a humanidade em sua forma mais digna e bela. Nós somos criados para adorar a Deus. Paulo termina assim: ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Então, nessa noite fomos lembrados da provisão que nunca acaba. Essa provisão nos lembra da íntima relação que temos com Deus, expressando nossa confiança na qualidade e na capacidade da provisão divina. Essa provisão é abundante, mas ela também intrinsecamente está ligada ao nosso relacionamento pessoal com Cristo. Por meio de Cristo que experimentamos plenamente esta provisão. Do que você precisa hoje? Cristo é capaz de suprir. Aliás, Ele não é só capaz, como Ele supre além do que você precisa, porque às vezes o que nós precisamos não é o que realmente precisamos, mas Ele não só é capaz, como Ele se dispõe a prover. Todos nós, por certo, temos histórias para contar da provisão de Deus que chegou quando nós estávamos assim, com a corda no pescoço. Não tínhamos para onde sair, para onde correr, a quem pedir, a quem suplicar, somente o Senhor. E de uma hora para outra, o céu se abriu, a provisão chegou. Todos nós temos histórias para contar assim, em todos os aspectos. Deus supre, irmãos. Põe o coração nele, tá? Põe os seus olhos nele. Ele, só Ele é a fonte. Somos encorajados também a confiar na suficiência de Cristo para todas as áreas da nossa vida, para as necessidades temporais, mas Ele também se oferece como fonte inesgotável para as riquezas espirituais eternas. Que possamos também valorizar a comunhão bendita que desfrutamos com Deus e uns com os outros, porque a provisão que nunca acaba nos alimenta a comunhão da família da fé. Que possamos valorizar isto, vir à igreja, desfrutar da comunhão dos irmãos, dos santos. É uma bênção, é uma bênção. Se você está aqui nessa noite, está desvinculado de uma igreja séria, bíblica, está por aí perdido, cada domingo vai numa igreja diferente, não encontra lenitivo, esperança, Deus está te chamando nessa noite para desfrutar dos presentes que Ele tem reservado na sua igreja. Procura uma igreja séria, bíblica. Pela graça de Deus há. Ao celebrarmos o jubileu da Igreja Presbiteriana Betel, possamos continuar firmes, confiando na provisão que nunca acaba, glorificando a Deus pelos séculos dos séculos, vivendo em adoração. Que Deus seja honrado e adorado em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, sempre, em todo o tempo. Para a sua glória e para a sua honra existimos nesse lugar e desejamos até a volta dele que o seu nome seja reconhecido nesse lugar e por toda a face da terra, que Ele queira usar-nos para isto, em seu nome, Jesus Cristo. Amém.